E hoje toda a gestão do grupo está na mão deles e graças a vocês todos, né, que aqueles que nos acompanharam nessas gerações, está podendo nos ajudar a chegar ao centenário. Lucas? Obrigado, Kozuka. O Kozuka já falou, né, o nosso nome, mas eu vou repetir. Então, meu nome é Lucas Kozuka. Eu sou hoje já diretor de produção e sucessor do grupo Kenkopato Photon. O Kozuka fala muito dessa questão de amizade, de estar muito próximo dos filhos, de amigo. E realmente é isso que acontece. Não só o Kozuka, como o Renato também sempre esteve muito próximo também dos filhos deles. Mas o que é interessante? O Kozuka já, relembrando um pouco dessa história da questão da época dos japoneses, né, do Isao Masuda, que já falava que queria ser uma empresa centenária, e ele sempre uma pessoa muito visionária, já enxergando já o futuro. Então o que ele praticava muito com os filhos nessa questão de parceria e amizade? Aqui dentro da Kenkopato nós temos as convenções, as confraternizações e a própria empresa mesmo em si. Então nós tínhamos 7, 8 anos, foi quando nós viemos para Sorocaba, onde a gente começou a ter uma maior frequência dentro da empresa. Então com 7, 8 anos, eu e o Gustavo, por exemplo, nós vínhamos para a empresa para ficar subindo em cima das espumas, do Cabeção, o Walter, Vadinho, talvez vai lembrar dessa época. Ficava brincando, ou às vezes vinha para pegar pipa, porque eu lembro que tinha pipa dentro lá da produção, gostava de soltar pipa, vinha aqui só para pegar, ou ficava jogando bola. Então essa interação que a gente já tinha com a empresa, com 7, 8 anos de idade, não entendia nada do processo de produção. Mas o fato de estar frequentando aquele ambiente, a gente já ia o quê? Já ia tomando gosto já pelo negócio. E assim foi também nos próprios eventos. Nós íamos para as convenções, que são lá 3, 4 dias dentro de um resort. Então imagine, criança com 7, 8 anos, com piscina, tobogã, aquele negócio incrível, se divertindo, só que estava com quem? Com os distribuidores. Então eu já estava conhecendo lá os filhos dos distribuidores, da liderança que está aqui nos assistindo. Então a gente já vinha já se interagindo muito com esse público e com a empresa. Então em 2011, no dia 1º de março de 2011, foi quando nós demos o primeiro pontapé. Eu falo nós porque foi eu e o Bruno que nós demos essa primeira entrada. O Gustavo ele veio 2 anos depois, por questões de idade. Hoje o Bruno está com 29, eu com 28 e o Gustavo com 26. Então o Gustavo tem uma diferença de 2 anos de idade de nós. E eu tinha 16 anos de idade em 2011 e o Gustavo tinha 14. O Gustavo ainda era muito novo. Então o Gustavo, eu estava no 2º colegial, o Gustavo estava lá no 9º ano, como diz hoje, né, na 8ª série. Então ele aguardou ainda entrar para o ensino médio para depois ele começar a fazer esse trabalho de sucessão. Aí no dia 1º de março, nós com 16 anos de idade, na época 15, 16 anos ainda muito novo, não tinha muito contato com dinheiro, né? O dinheiro que nós tínhamos em casa era uma mesada para comprar o lanche na escola ou para comprar alguma coisinha mesmo lá na escola, era R$50, eu lembro. E quando nós começamos a ganhar nosso primeiro salário aqui dentro da empresa, eu lembro que na época acho que eram uns 500 e poucos reais, que era o salário mínimo, nós trabalhávamos só meio período. Para nós, com 16 anos de idade, ganhar aquele valor, e ainda morava com os pais, então era para comprar uniforme, chuteira, jogo e coisa de videogame, pra gente era R$500, era um absurdo, era muito dinheiro. Então aí o que acontece? O Kozuka já sempre muito visionário, já ensinando o que? A gente a lidar com o dinheiro, a gente a administrar, dar valor, receber o dinheiro através do próprio esforço, do próprio trabalho, né? Então isso aí foi muito interessante. Então a gente até tinha uma expectativa muito grande, porque ia para a escola de manhã, chegava em casa meio-dia e pouco, 1h, já queria almoçar correndo e queria vir para a empresa 2 horas da tarde, porque queria conhecer o processo de produção operacional, né? E foi o Kozuka, a gente fala muito, mas eu não vou nem citar muitos nomes, porque foram muitas pessoas envolvidas nesse processo de produção. Mas o Kozuka foi a pessoa que planejou, que organizou, ó, vocês vão ficar tantos meses nesse setor, tantos meses nesse outro, e também acompanhando, ó, como é que tá lá, por exemplo, o aprendizado nesse setor. Então ele que encabeçou esse projeto da sucessão na época. E então nós passamos 6 meses, o primeiro setor que nós entramos foi no setor de costura. Então até lembro, o Vadinho já estava, Tobias, seu Osvaldo, Ofélia, tinha uma galerinha na costura. Então nós somos, eu e o Bruno, né, que estávamos fazendo esse trabalho, a gente é muito grato a todos vocês, porque hoje a gente que conhece a operação sabe das responsabilidades que vocês têm hoje,
é prazo para entregar um determinado produto, enfim, demandas altas que vocês tinham na época também, a gente imagina, mas vocês estavam lá preocupados em ensinar a gente. Então foram aí momentos também de bastante descontração, foram, como foi o Vadinho, foi máquina que a gente cortava o fio da máquina, aí tinha que comprar um disco novo, a máquina, a linha de produção ficava parada às vezes 3, 4 dias por uma falha que a gente cometia, aí o Vadinho também estava, o Tobias também na época, ó, tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes vocês vão cortar o tecido e o fio tá embaixo, aí passava, já cortava o fio junto, derrubava a seção inteira lá de costura. E na sequência depois nós fomos para o setor da colagem. Nós passamos mais 6 meses na colagem, também aprendendo a montar os colchões, a cortar, a afiar a faca, né? Não somos expert hoje, por exemplo, assim, Lucas, se você for lá na costura, você sabe fechar um colchão? Eu não tenho, faz muito tempo, já são 12 anos que a gente já passou por esse setor. Mas pelo menos a gente tem uma noção de como é que funcionam os processos, né? Passamos mais 6 meses no setor de colagem, nós somos depois do setor de embalagem e logística mais 6 meses, também conhecemos o setor do Walter e completamos lá nossos 18 anos de idade. Aí, finalizando a questão de ensino médio, entramos para a faculdade. Eu sou formado na faculdade aqui em Sorocaba, Administração de Empresas, e também foi uma decisão minha, até eu fiquei muito pouco de passar na mesma faculdade que o Bruno passou, fiquei por 3 pessoas para entrar, mas Deus parece que colocou, falou assim, Lucas, ó, realmente você tem que ficar aqui para acompanhar os negócios aqui da empresa, porque se eu passasse nessa outra faculdade que fica no campus de Tupã, eu estaria a 4 horas daqui de Sorocaba e não conseguiria fazer esse trabalho. E foi bacana porque, enquanto eu fazia o trabalho das 8 às 6, como hoje, eu ia para a faculdade, depois das 7 até as 11 horas, e conseguia acompanhar a faculdade junto com o trabalho. E foi interessante porque muitos amigos que estavam lá na faculdade perguntavam assim, Lucas, como é que é? Os amigos lá ainda não, alguns só trabalhavam, estavam estagiando, eles perguntavam, como é que é assim, a questão de trabalhar e estudar junto? Eu falava assim, é bem interessante porque, principalmente algumas matérias, alguns aqui que estão estudando, conseguem ter essa visão. O que você aprende aqui no trabalho, no operacional, no dia a dia, principalmente no administrativo, quando eu entrei, você conseguia assimilar muito a matéria que você está aprendendo. Então o professor ia falando e eu, puxa, que bacana, eu aprendi isso lá com a Vicência, aprendi isso lá com a Márcia, lá no departamento de compras, ou tô vivenciando esse determinado assunto, então era muito interessante, porque os amigos perguntavam, assim, puxa, interessante esse ponto de vista, né? Em 2018, então, eu entrei para a faculdade, aí depois fizemos a conclusão dela. E não só o Cozuco, o Renato também teve uma importância muito grande dentro do nosso processo de sucessão. O Renato, vocês se conhecem ele veio com a parte mais conceitual e administrativa. O Renato, ele tem muita noção, muito conhecimento nessa parte de finanças. E nós, durante 1 ano e meio, 2 anos aproximadamente, nós tínhamos reuniões benquiocais semanalmente para falar da parte conceitual da sucessão. Então, o Renato, como o Fabrício também, porque Cozuco e Renato não estavam na operação, o Fabrício que estava mais assim na questão de coordenar o nosso trabalho na operação no dia a dia. O Cláudio também teve aí depois um incentivo, um aprendizado muito grande também na produção. Assim, de uma forma geral, foram esses passos que a gente foi passando dentro da produção para chegar até onde a gente está hoje. Então, eu passei no departamento administrativo, eu fiz o serviço de contas a pagar, eu fiz o departamento de compras até na época. A Márcia é uma tia nossa também, ela estava para se aposentar e foi uma oportunidade que eu tive, eu até assumi a responsabilidade do departamento de compras, junto com mais algumas pessoas também. Enfim, passei também por esses setores administrativos e depois, com a própria formação da faculdade, aí cada um foi se especializando numa área. Então eu tenho o perfil um pouco mais administrativo, eu vim para essa área industrial, que hoje sou responsável por toda a parte regulatória da empresa, desde certificação de ISO, Inmetro, parte de bombeiro, e hoje sou responsável também pela parte diretiva da parte de produção.
E o Bruno, ele veio para a área, hoje ele é formado, tem uma pós-graduação em recursos humanos, também formado na administração, mas com uma especialização em recursos humanos. Ele veio então para essa área administrativa, financeira e RH. E o Gustavo veio para essa área comercial. Então, depois eles vão passar aqui para contar um pouco a história de cada um. O Gustavo sempre teve uma parte mais comunicativa, mais agustada, gosta mais de falar. E ele veio para essa área mais comercial, que hoje ele é da área de treinamento, né? Eu vou abrir para uma pergunta de vocês. Vocês que nos acompanham pelas redes sociais, podem fazer depois a pergunta pela mensagem, ou para que a gente possa responder também depois por escrito ou por vídeo também. Mas, Lucas, eu gostaria que você desse uma mensagem para quem está nos acompanhando também. Você que assumiu um processo sucessório, qual a importância de você trabalhar no chão de fábrica para quem está no ramo da indústria ou do comércio, ou no ramo de serviço, que é conhecer o trabalho dos colaboradores? Qual a mensagem que você poderia deixar para os jovens hoje que estão trabalhando com os familiares, ou o jovem que está assumindo um processo sucessório, o aprendizado, qual é a importância de você estar junto com as pessoas na operação? Sim. A gente sabe que lidar com família, assim como nós, como vocês, não é nada fácil. Então a gente tem também atritos dentro de casa, atritos com primos, com tio, e chega no final de semana ou chega à noite, tem lá, por exemplo, uma festa, tem alguma coisa, e a gente tem que lidar como se nada tivesse acontecido. Tem que realmente virar a chave, como o Kozuka sempre nos ensinou. Então, respondendo essa pergunta que o Kozuka ele questiona, é de extrema importância você, mais jovem, conhecer a operação da empresa. Por quê? Até na época da faculdade eu tinha vários amigos que os pais tinham negócio, mas eles não davam importância nenhuma pelo negócio do pai ou pelo negócio da família, também nem queriam dar continuidade. Mas para vocês que estão dentro do negócio, é muito importante conhecer essa base, essa operação. Porque a partir do momento que vocês assumirem cargos de direção, ou que seja, daqui a alguns anos vão ter que tomar algumas decisões, se vocês não conhecem, por exemplo, a base da empresa, vai ter grandes dificuldades para dar passos longos na empresa, né? Para que seja uma empresa centenária, para que seja uma empresa de longevidade. Porque se você conhece a operação, como eu falei para vocês, não precisa fechar um colchão, mas se você tem uma noção de como é que funciona cada processo, pelo menos na hora que você vai tomar uma determinada decisão, você puxa, tem que tomar esse cuidado, tomar esse cuidado. Então por isso que é a importância de você conhecer sempre a base também, desde varrer um chão, aprender todo o processo da empresa. Obrigado, Lucas, por compartilhar conosco a sua experiência e esse aconselhamento para os jovens que estão começando, né? E uma pergunta. Sem perguntas? Muito bem. Então vamos. Tem? Pode. Uma pergunta para Lucas, né? A motivação que você fala, que te impulsou mais para poder manter esse processo de trabalhar e estudar, a parte da responsabilidade. Tinha alguma coisa assim que você falou, porque falou que outro menino não quis participar, não? Nada, algo assim, tipo, decisão, que foi o que mais te motivou? O que mais motivou assim, dentro de nós porque por ser essa empresa que já vem dos nossos pais, então a gente tem uma segurança de que o negócio vai ser nosso, entendeu? Então esse é um dos grandes motivadores. E um outro ponto também é que a gente sempre fez esse negócio porque a gente gosta. Nós somos sucessores e herdeiros do negócio Kenkopato, entendeu? Vocês contaram mais de brincar, agora. É muito boa a sua pergunta, né? Porque o que motiva, né? Com o direcionamento, por exemplo, onde nós queremos, eles, né? Por exemplo, onde nós queremos estar daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? É muito bom, muito obrigado. E como eu iniciei essa fala de hoje falando sobre os nossos familiares, tataravô, avô, meu pai, nós terminamos de escrever um livro sobre a nossa família. E hoje nós gostaríamos de convidar a Laura que ficasse aqui, e eu e o Lucas nós vamos entregar
um presente para vocês que é a história da nossa família. E nós vamos deixar esse livro com a empresa, com a RH, para que vocês possam ler. Aqui tem histórias, você vai se emocionar, você vai chorar, porque são histórias muito parecidas com a vida de vocês. Principalmente imigrantes. Você fez a pergunta, você vai não tem como. A história é uma história bacana, bonita. Então eu, Lucas, nós vamos entregar para a Laura um presente aqui para vocês, que vocês possam depois ler. E eu vou fazer um pedido para vocês. A Laura vai fazer uma programação que vocês pudessem deixar uma dedicatória. Pode escrever nessa página, aqui nessa página aqui também, e depois aqui no verso. Que você fizesse uma dedicatória, colocasse o seu nome, mesmo que você assinar, deixa o seu nome e a data, para ficar gravado aqui na história, na nossa passagem aqui na história de vida da família, né, desses empreendedores que saíram lá de Yamagata, no Japão, veio com o navio Kasatomaru, desembarcou no Brasil. Depois nós recebemos essa missão do nosso presidente Massuda, e agora vamos dar a sequência na geração do meu pai, da minha geração, agora na geração deles. E quem sabe com a bênção de Deus eles tenham filhos e possam tocar e atingir o centenário. Obrigado.